E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos iniciando hoje mais uma aula da Escola Teológica Semeadores de Esperança. Estamos ainda no módulo O Reino dos Céus e a Igreja da Terra, o Reino de Deus e a Igreja dos Homens. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da Igreja diante da sua institucionalização, ou melhor, os dilemas que a Igreja de Jesus tem enfrentado diante de tornar-se instituição, diante dos seus desafios institucionais. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm cooperado com esse projeto, que têm cooperado com meu ministério, né? Sem dúvida nenhuma, tudo que eu consigo fazer aqui em Curitiba, tudo o que eu consigo me dedicar aqui, né, não seria possível se não fosse essa contribuição de vocês. Então eu peço que Deus continue lhes abençoando e fazendo o vosso coração transbordar sempre em paz e generosidade. Pois bem, vamos direto ao tema. Nessa aula eu não vou fazer nenhuma esqueci como é que se diz isso. Fazer nenhum resumo das aulas anteriores, porque como já foram muitas aulas, um resumo aqui vai tomar muita parte da aula, né? Muito tempo. Então, caso vocês queiram relembrar de algumas coisas, vocês podem me mandar alguma pergunta ou reassistir as aulas. Pois bem, principalmente de algumas décadas para cá, né, existe um grande debate no meio cristão sobre a legitimidade de uma igreja institucionalizada, né? De um lado estão os que de forma pejorativa foram rotulados de desigrejados, e de outro lado estão os defensores da igreja como instituição, que também de forma pejorativa são rotulados como institucionalizados, né? E vamos começar então pelos desigrejados. E entre os desigrejados há dois movimentos que se distinguem um do outro, né? Existem uns extremamente radicais que, além de se recusarem a participar de qualquer igreja institucionalizada e organizada de maneira formal, eles também condenam aqueles que tais coisas fazem. Eles condenam aqueles que escolheram congregar numa igreja institucionalizada. Contudo, esses desigrejados radicais não se reúnem com ninguém. Eles não têm encontros de partilha, de oração mútua, de intercessão mútua e etc. Possuem uma fé isolada, né? Possuem uma experiência cristã solitária e se justificam a partir da seguinte afirmação: eu sou igreja. Contudo, esses desigrejados radicais erram absolutamente nesta afirmação, eu sou igreja, e erram por várias razões. A primeira razão é que o próprio conceito de igreja, da palavra igreja, né, já denota a pluralidade e coletividade, né? O próprio significado no quesito de tradução da palavra eclesia, que nós traduzimos por igreja, né, mas também pode ser perfeitamente traduzido por assembleia. Esse próprio significado detona a coletividade, porque não há assembleia de um homem só, né? Leiam, por exemplo, Atos capítulo de número 19, no versículo de número 32, olha o que está escrito. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. O que esse texto está dizendo aqui, né? Paulo ele começa a pregar numa cidade pagã, e num determinado momento um empresário lá que fabricava ídolos, né, da deusa, por exemplo, da deusa Diana, ele convoca uma reunião e diz assim: olha, o seguinte, vocês sabem que o que sustenta
o nosso mercado aqui, a nossa nação, é a venda desses ídolos e é o templo da deusa Diana. Então, assim como o templo em Jerusalém dos judeus era símbolo de uma grande movimentação econômica, né? É templo do qual também gerava aí sustento para milhares e milhares de pessoas, né? Então, nos pagãos existe isso também. O templo da deusa Diana representava uma movimentação comercial gigantesca, de modo que era através da religião que se conseguia empregar assim boa parte da população. E aí aquele produtor de ídolos, né, aquele fabricante, diz assim, ó, e tem um tal de Paulo aí que está convencendo multidões que os nossos deuses são falsos, porque Deus não pode ser feito por mãos humanas. Só que é o seguinte, se ele começar a fazer isso, nós não vamos ter mais de onde vir dinheiro, vai ter um monte de gente desempregada, etc, etc, etc. E aí convocaram uma assembleia, olha só, Atos 19, 32. Num outro versículo, numa outra tradução, diz o seguinte: uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. Essa palavra aqui que é dado para a eclésia e para ajuntamento, ou melhor, para a assembleia e para ajuntamento, é a palavra eclésia. É a palavra igreja. Isso bem poderia ser traduzido aqui como igreja, né? Você vê também no verso de número 39 do mesmo capítulo e no verso de número 41, a palavra assembleia ser citada aí, o ajuntamento, e é a palavra em grego usada aí, é eclésia. É a mesma palavra usada para a igreja. E como eu já expliquei em aula anterior para vocês, quando Jesus cita a palavra eclésia, Jesus não criou uma nova palavra ou diz uma palavra desconhecida aos discípulos, né? Uma observação aqui que eu creio que Jesus tenha literalmente dito a palavra grega aqui, embora isso faça pouca diferença no assunto. Jesus não lhes diz uma palavra estranha. Quando Jesus diz edificarei a minha eclésia, ele deixa claro que haviam outras eclésias que não eram dele. E eu já lhes ensinei a origem desse nome, desse eclésia, desse termo na cultura grega. Contudo, meus irmãos, nunca, em contexto nenhum, fala-se sobre uma eclésia individual. Os próprios textos aqui que falam de eclésia são traduzidos também como ajuntamento, porque não existe assembleia eclésia de um homem só. Não existe ajuntamento de um homem só. O indivíduo pode dizer que ele é membro da assembleia, que ele é membro do ajuntamento, que ele é membro da eclésia, que ele é membro da igreja, ele faz parte da igreja, mas ele jamais poderá dizer que ele é a igreja. Tá? Então, ó, Hebreus, capítulo de número 10, verso número 25, a versão que eu vou ler aqui é a NVI. Não deixemos de reunir-nos como igreja, né? Ou seja, o próprio conceito de igreja denota essa reunião, denota essa coletividade, tá? E assim como o reino de Deus possui alguns símbolos, né? Símbolos que o esclareça, símbolos que apontem para ele, símbolos que tornam a visão que temos do reino de Deus um pouco mais compreensível. Os símbolos têm função didática, né, de ensinamento. Por exemplo, Jesus disse assim, ó: aqui ao que assemelharei o reino. Então ele apresenta vários símbolos do reino de Deus, né? Então, por exemplo, uma vez, ao que assemelharei o reino de Deus? O reino de Deus é como um semeador que sai a semear. Mas numa outra parábola ele diz assim: ao que assemelharei o reino de Deus? O reino de Deus é como um tesouro escondido, como um terreno. Aí eu te pergunto, como é que o reino pode ser semeador, mas ao mesmo tempo ser um tesouro debaixo da terra? São coisas aparentemente contraditórias, se nós levarmos o símbolo de forma... se nós interpretarmos esse símbolo de forma literal, tá? O que nós devemos entender e tentar compreender é para o que o símbolo aponta. De modo que nós podemos, o reino pode ser ao mesmo tempo alto e ao mesmo tempo baixo, a depender do que aquele símbolo naquele momento quis ensinar. Tá? Dessa mesma forma, a questão da igreja, ela também possui símbolos.
Paulo apresentou alguns símbolos sobre a igreja. Uma questão, por exemplo, é quando ele diz que a igreja é corpo de Cristo, né? O que ele quis dizer com isso, né? E em 2 Coríntios 11:2, Paulo diz o seguinte, ó: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura para um só esposo, que é Cristo, né? Aí eu te pergunto, como é que a igreja pode ser o corpo de Cristo, mas ao mesmo tempo a igreja ser a noiva de Cristo? O Apocalipse também a apresenta como noiva, tá? Como é que a igreja pode ser corpo de Cristo e ao mesmo tempo noiva? Porque se a igreja é o corpo de Cristo, mas essa igreja também é noiva de Cristo, quer dizer que Cristo é noivo de seu próprio corpo? Percebe como as coisas são contraditórias? Elas são contraditórias se nós quisermos a interpretar de forma literal, mas elas não são contraditórias se nós a interpretarmos de forma simbólica, tentarmos enxergar o que o símbolo representa, para o que o símbolo aponta, né? Então, quando Paulo diz que a igreja é uma virgem, ele fala sobre a igreja permanecer pura, né? Não se deixar corromper, não deixar também que a pureza do seu ensinamento se corrompa. E quando Paulo fala sobre a igreja como corpo de Cristo, ele afirma pelo menos algumas coisas, né? Que a igreja é uma extensão da obra de Cristo, tá? Ela é uma extensão da obra de Cristo. Então, tendo Cristo como cabeça, nós seremos extensão da sua obra e de sua mentalidade. Mas ele também quis afirmar categoricamente que a igreja é uma coletividade de indivíduos, tá? Então, o indivíduo afirmar de si, eu sou igreja, é sinônimo da prepotência dele afirmar, eu sou o corpo de Cristo. Você percebe como é extremamente prepotente, narcisista, o indivíduo olhar para si e dizer, eu sou o corpo de Cristo, né? Vejamos, olha, o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, a partir do verso de número 12. Eu vou ler todo o texto para que vocês vejam como Paulo foi claro no significado deste símbolo de corpo de Cristo, que é a pluralidade, é a coletividade de irmãos. Está escrito assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este nós damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Porque você, sendo braço, eu vou precisar que em algum momento você me abrace. E porque o outro, às vezes, sendo lombo e costas,
precisarei que talvez ele me carregue em conjunto com as pernas que caminham, de modo que cada um, na sua natureza de membro, coopera um com o outro, coopera e é cooperado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Tá? Então, se a igreja é o corpo de Cristo, ninguém pode dizer que é o corpo de Cristo. O máximo que o indivíduo pode dizer, eu sou um membro deste corpo. Okay? Romanos 12, verso de número 4 e verso de número 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membro uns dos outros, né? Então, o texto deixa muito claro aqui a clareza da coletividade da igreja. Então, meus irmãos, jamais, em hipótese alguma, um indivíduo pode se dizer eu sou igreja, né? Não. Ele não pode dizer eu sou o corpo de Cristo. Ele pode dizer que é integrante do reino de Deus, integrante da igreja, mas jamais eu sou igreja, porque a igreja pressupõe a coletividade, né? Em 1 Coríntios, no capítulo de número 14, no verso de número 4, o apóstolo Paulo nos fala sobre os dons também dados a igrejas, né? E ele diz que esses dons, e não somente os dons e ministérios, têm um objetivo. E o objetivo é a edificação da igreja. Tá? E olhe como fica claro que essa edificação da igreja pressupõe uma coletividade, pressupõe o eu não estar só. Olha o que está escrito no 14, verso 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, ele está falando de uma manifestação de um dom que edifica a si mesmo, e de uma outra que não edifica simplesmente só a si mesmo, mas um todo, uma coletividade, a igreja. Se a igreja aqui, se eu pudesse dizer eu sou igreja, a frase fica totalmente desconexa, porque é como está dizendo assim, ó, o que fala em outra língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a si mesmo. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A igreja pressupõe a coletividade. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejai dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Não está dizendo aqui uma edificação de si mesmo. Está dizendo, ó, você que deseja o dom, que busque o dom e procure progredir nesse dom para a edificação da igreja. Ou seja, você, e está citando um outro, a igreja, que são os outros, são os membros, é a coletividade. 1 Coríntios 12, verso 4 ao 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Esse fim proveitoso não é a individualidade, o egoísmo. Tá? Não é a minha fé solitária e sozinha. Não, é um fim proveitoso, é um fim que edifica o todo. Tá? 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Então, os ministérios que você vê em Efésios, que você vê em Coríntios, Paulo diz aos Efésios que os ministérios foram dados para aperfeiçoamento da igreja, ou dos santos. A igreja pressupõe a coletividade. Os dons foram entregues para a edificação da igreja. Tá? Em Filemão, capítulo de número 1, verso número 1, 2, olha o que Paulo diz. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Né?
A igreja é uma reunião, uma coletividade. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, no verso 3 ao verso 5. Em todas as cartas de Paulo à igreja, meus amigos e meus irmãos, ele sempre fala da igreja como uma pluralidade. Ele sempre escreve a igreja falando assim: irmãos meus, vós que estáis aí, oro por vós, agradeço a Deus por vós. Igualmente as cartas às igrejas do Apocalipse, sempre se referindo à igreja como uma coletividade e nunca olhando para o indivíduo dizendo você é a igreja e falando com uma voz solitária e sozinha. Jamais um indivíduo sozinho, jamais um indivíduo isolado poderá dizer de si mesmo eu sou igreja. Dizer que se é integrante do reino de Deus, ok. Você é um integrante do reino de Deus onde você estiver, independente da coletividade, porque o reino de Deus, como disse Jesus, está dentro de você. Você é a morada do Espírito Santo. Então, na sua individualidade, você é um integrante do reino, você é a morada do Espírito Santo, você é a casa de Deus. Contudo, no que tange igreja, o próprio conceito de igreja pressupõe coletividade. Toda a igreja de Jesus é uma coletividade de irmãos. Veja bem essa minha frase. Toda igreja de Jesus é uma coletividade de irmãos. Mas nem toda coletividade religiosa é a igreja de Jesus. Algumas coletividades podem ser da minha denominação, a IEL. Minha denominação é Igreja Evangélica Livre. Pode ser uma coletividade dos batistas, dos presbiterianos, do apóstolo ou do diabo. Mas não necessariamente, por ser coletividade, significa que se é de Jesus. Como eu disse, toda a igreja de Jesus é uma coletividade, mas nem toda coletividade religiosa é igreja de Jesus. Há momentos, eu reconheço, que há momentos em que o melhor é se retirar, é ficar só por um tempo, como Elias, um tempo na caverna. Isso, obviamente, significa que eu não estou fazendo parte de uma igreja. Eu não estou na coletividade, pois não estou ativamente ligado a nenhum grupo, a nenhuma coletividade que tem como objetivo semear o bem em nome de Jesus. Mas isso não significa que eu deixei de ser integrante do reino. Na minha individualidade, eu continuo lutando para ser um imitador de Cristo. Os textos podem dizer que sou morada do Espírito, filho de Deus, etc. Muitos outros textos que falam sobre a individualidade do ser, mas jamais fala sobre igreja como individualidade. Não há uma única referência bíblica que fale sobre igreja no sentido individual. Assim, não importa se é num templo, se é debaixo de uma ponte, não importa se tem uma convenção ou se não tem líder nenhum, mas a igreja é sempre uma coletividade. Então, por favor, você que talvez esteja me ouvindo, que diz de si mesmo, eu sou igreja e não participo de coletividade nenhuma, tire esse rei da sua barriga, porque você não é igreja coisa nenhuma. Igreja é o conjunto. Nós somos membro de uma igreja quando somos membro de uma coletividade. Eu tenho 1000 pés, ou melhor, eu tenho mais, eu tenho 1 milhão de pés atrás com aqueles que se recusam a qualquer custo se reunirem com irmãos, independente do lugar. Não se reúne nas casas, não se reúne na praça, não se reúne no shopping, não se reúne de qualquer lugar, não no campo, não se reúne. E eu tenho esses 1 milhão de pés atrás por várias razões, mas uma delas é a baixíssima relevância social que eles têm. É um pastor que eu conheço, chama Paulo Capelletti, é referência para mim, e se tudo ocorrer bem, eu pretendo gravar uma aula aqui com ele, uma entrevista com ele, para que vocês conheçam a história dele e a visão que ele tem de igreja, não só a visão, mas o que ele faz, O Paulo Capelletti, por exemplo, com a coletividade que ele tem construído, eles conseguiram levar saneamento básico e esgoto para lugares extremamente pobres que não tinham.
tá? A coletividade. Sozinho ele não conseguiria fazer, mas na coletividade ele consegue. Aí está aquele desigrejado radical na casa dele, comendo pizza e bebendo Coca-Cola, assistindo TV, engordando e falando: eu sou igreja. Enquanto a coletividade lá do irmão Capelete está tirando gente da rua, né? Tá levando saneamento básico, tá reivindicando esgoto para os pobres, tá cuidando de gente. Tá? Então eu tenho 1 milhão de pé atrás com esse pessoal que se recusa a se reunir, pois percebo que eles não têm relevância social nenhuma. Concluindo isso, então, concluindo que a igreja é uma coletividade daquilo que um cristão, o integrante do reino, já é na sua individualidade. Juntos somos mais fortes. A nossa coletividade tem como objetivo essa edificação mútua, um edificar o outro, como os textos que eu li, e também nos dar a potência de agir, porque eu, na minha individualidade, eu consigo dar pão ao faminto, dar uma marmita, mas nós, na nossa coletividade, nós conseguimos mudar uma estrutura em que esse indivíduo se encontra, que o faz ter fome, tá? Então, concluindo isso, que a igreja é uma coletividade, nós nos deparamos agora com a questão da institucionalização. Perceba, nós falamos sobre igreja. Eu estou desconstruindo a ideia que a igreja é de um ser só, eu sou igreja, né? Então agora nós vamos falar sobre como essa coletividade torna-se instituição, como ela se institucionaliza, né? Porque não é uma questão tão simples, pois a igreja, como disse Paulo, ela é um corpo. E sendo corpo, a igreja é viva. É um organismo vivo. E sendo vivo, não é uma instituição. Ninguém diz que um cavalo é uma instituição. O aras é uma instituição, o cavalo não. Ninguém diz que o boi é uma instituição, mas a fazenda é. De igual forma, sendo a igreja um organismo vivo, espontâneo, sem hierarquizações, sem clericalização, é uma coletividade de irmãos que nasce da espontaneidade, que tem por objetivo responder às necessidades humanas. Então, neste ponto de que a igreja não é uma instituição, eu vou falar agora da definição de instituição, para a gente começar a entender qual que é esse link de igreja com a sua institucionalidade. E eu vou falar sobre 2 pontos: o que deveria ser a instituição e o que se tornou, tá? No livro Um Só Caminho, é um livro que eu indico para vocês, tá? O livro Um Só Caminho, do pastor Caio Fábio. Eu indico para vocês o livro Quebrando Paradigmas, do pastor Ed René. Eu indico para você o livro Cristianismo Pagão, do Frank Viola. E eu indico para vocês o livro do teólogo católico Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder. Com esses 4 livros eu creio que já é o suficiente para vocês se aprofundarem, ou pelo menos iniciar um aprofundamento nessa questão de igreja e seus dilemas institucionais. Nesse livro Um Só Caminho, o autor afirma que a igreja, no sentido institucional, é como o princípio do sábado, é como a lei do sábado. E o que disse Jesus a respeito do sábado? Jesus disse que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, a instituição da lei do sábado visava gerar o bem ao homem. Ou seja, o sábado servia ao homem. O sábado foi feito para o homem. A função final do sábado é servir e gerar o bem ao homem. A finalidade última do sábado visa o homem e não o sábado em si mesmo. Tá? E não foi o ao contrário disso, é o que Jesus disse, é o homem feito para o sábado. Ele diz, foi o sábado que foi feito para o homem e não o homem para o sábado. A lógica do sábado se inverte quando, ao invés do sábado ser servo do homem, é o homem que é servo do sábado e se torna servo do sábado. De igual forma funciona a institucionalização. Logo mais nós vamos fazer uma definição desta palavra, tá? Quando nós fundamos uma instituição religiosa,
O objetivo único, pelo menos que deveria ser, é servir ao homem, à mulher, à humanidade, à sociedade. Um exemplo. Eu e mais 3 pessoas aqui, nós estamos envolvidos num projeto para iniciarmos uma comunidade terapêutica. Tá. Nós vamos iniciar aproximadamente com 10 dependentes químicos que morarão com a gente. Eles receberão alimento, tratamento psicológico, psiquiátrico. Terá acompanhamento 24 horas por dia, com lazer, com música, com ensinamento do evangelho constante, com devocionais, com profissionalização e etc. Para que isso permaneça, para que essa instituição permaneça com 10 pessoas, 10 dependentes químicos morando lá dentro, e eu estarei lá também, nós precisamos criar mecanismos. Nós precisamos criar regras internas para que haja uma boa convivência na casa. Precisaremos criar meios de arrecadação para o sustento e etc. Toda essa institucionalização que eu citei tem como objetivo final a vida humana, o socorro ao ferido, a reabilitação dos destruídos, e não o contrário. Porque quando nós começarmos a alterar alguns aspectos para favorecer a minha instituição em detrimento dos homens que eu deveria cuidar, ela se perdeu. Tá? Ela se perdeu. E de igual forma é num ambiente que chamou igreja, que na verdade instituição é o ambiente. Qualquer mecanismo institucional deve ter como objetivo último a ser alcançado. O último que eu digo não é que não é prioridade. O último que eu digo é o de a intenção verdadeira. Por exemplo, Luiz, por que eu comprei um microfone para fazer as aulas? Aí alguém me perguntaria: Luiz, qual que é a sua intenção de comprar esse microfone? Minha intenção é gravar uma aula. Por que você quer gravar essa aula? Eu quero gravar essa aula porque eu quero enviar para os meus alunos. Por que você quer enviar essa aula para os seus alunos? Porque eu quero ensiná-los aquilo que eu aprendi. Por que você quer ensiná-los o que você aprendeu? Fazendo essa pergunta essas perguntas sucessivas, esses porquês sucessivos, nós alcançamos a intenção última que o indivíduo busca alcançar, né? Então o microfone foi apenas um meio para tentar se alcançar o meu objetivo final, a minha intenção última. Então toda institucionalização deveria ter como objetivo final a vida humana. Tá? O grande problema, como na questão do sábado, é quando a instituição deixa de ser serva da sociedade do homem e o homem torna-se servo da instituição. Nós vamos se aprofundar um pouco mais nisso. E isso, meus irmãos, é um risco presente na realidade de todas as instituições religiosas. É um risco presente na realidade de todas, inclusive da minha. E, infelizmente, a maioria das instituições já se rendeu a este risco e já se deixou dominar por ele. E nós veremos isso a seguir. E por que a institucionalização é um risco, Luiz Henrique? Por quê? Porque a natureza institucional é praticamente o exato oposto da natureza eclesial. A natureza institucional é praticamente o exato oposto da natureza eclesial, igreja. Mas em que sentido ela é o exato oposto? Pois bem, analisemos primeiro a palavra instituição. Um doutor em teologia, inclusive foi meu professor aqui no seminário, ele faz uma análise etimológica da palavra instituição. E ele diz o seguinte, que a palavra instituição é formada por 2 palavras. A primeira é o ins, que significa para dentro. E a segunda palavra é esse institutione, instituto ou estado, está. Essa é uma palavra que indica fixidez, imobilidade, tá? Instituto, está, estacionamento.
E para dar uma ideia visual a vocês, nós poderíamos falar de estátua, estático, estabelecido. Então, o significado da palavra instituição significa aquele que se fixa, fixado, estabelecido, aquele que se fixa para dentro. Tem uma direção primeira voltada para si mesmo, pois mesmo que sua atividade principal seja produzir algum serviço e etc., seja lá o que ela seja, ela é algo que em primeiro lugar tem que existir por si mesmo para poder servir. De forma que, em primeiro lugar, ela tem um olhar para suas próprias prioridades. Ela se volta para si mesma. Ela tem regras próprias para existir. É da natureza institucional a estabilidade, ou seja, nós queremos que ela esteja lá amanhã. Imagina, então, nós estamos dando o exemplo de igreja, né? Imagina uma instituição igreja, um templo, um local, com todas as suas regras internas. Nós queremos que ela esteja lá amanhã, que cumpra suas funções de maneira estável, de forma padronizada, ou seja, nós queremos que ela sobreviva, até porque ela foi feita para existir, para perdurar, para se perpetuar. Ninguém abriu uma igreja lá, uma instituição, para fechar. Assim como eu afirmei, a instituição como um todo, inclusive a igreja como instituição, ela tende a trabalhar por sua própria sobrevivência. De modo que ela vai eliminando os riscos, ou seja, ela vai tomando medidas de segurança em defesa do seu existir. Esse doutor em teologia Eliseu Pereira, ele diz o seguinte: toda institucionalização é uma medida de segurança. Então, as autoridades internas da instituição, a organização e regularidade, os estatutos, o regimento, a estrutura, o planejamento, de modo que quanto mais a instituição cresce, mais complexa ela vai se tornando. Veja, por exemplo, a Igreja Católica ou a Igreja Luterana são absolutamente gigantescas no mundo inteiro e possuem assim mecanismos institucionais internos extremamente complexos e desenvolvidos. A questão da segurança está presente até mesmo na história da Igreja. A própria Bíblia foi uma instituição religiosa. A Bíblia foi instituída aproximadamente ali no quarto século. Não havia Bíblia. E a Bíblia foi formada por quê? Por segurança. Haviam muitos livros se espalhando para lá e para cá. Então, de modo que eles já não conseguiam ter um controle dos livros que a pessoa lia ou não. Eles falaram assim, para que nós possamos ter uma segurança do pensamento cristão que se espalha, vamos formar a Bíblia. Os concílios que a igreja sempre fez, inclusive em Atos dos Apóstolos, tem a ver muito com segurança teológica. Eles fazem um concílio para saber se pode batizar gentil, se não pode, se tem que fazer circuncisão, se não pode, se pode comer alimento X, se não pode, ou seja, por uma segurança teológica que tem como objetivo fazer uma padronização do pensamento na igreja. Porque se nós não tentarmos, se nós não tentarmos construir uma padronização, nós corremos o risco de ter divisões, etc., e de não subsistir. Ou seja, nada do que eu falei até agora aqui sobre instituição é necessariamente ruim. Criar instituições não é uma lei de Deus, mas também não é uma proibição divina. Nós que optamos, na maioria das vezes, por criar essas instituições. E o grande problema não está em criar uma instituição. Mas o grande problema nasce quando a lógica institucional, que é da segurança, que é de lutar por seu próprio existir, entra em choque com a lógica eclesial. E as igrejas acabam, na grande maioria das vezes, optando pela lógica institucional. E vocês reconhecerão isso no decorrer desta aula. Mas, Luiz, qual que é a diferença entre essas duas lógicas? A instituição, acabei de definir para vocês, o instituto, significa o olhar para dentro, aquilo que se fixa para dentro. Só que igreja, a eclésia,
o próprio significado da palavra já é convocados para fora. Enquanto a instituição, a palavra significa que se fixa para dentro, o eclésia significa os chamados para fora. A instituição tem como objetivo se perpetuar, ela foca em si. A eclésia foca em si em último lugar. O foco principal é sempre o outro. Assim, a igreja começa a se perder quando o princípio institucional sobressai ao eclesial, né? É como o sábado. O grande problema para o nosso modelo institucional, sabe qual é? É o Evangelho de Jesus. Pois o Evangelho de Jesus sempre coloca a nossa instituição em risco. O Evangelho sempre nos coloca em risco, né? Disse o apóstolo: por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias. Olha o que diz um pastor brasileiro batista: o Evangelho de Jesus conspira contra o nosso atual sistema institucional de igreja. Porque o Evangelho de Jesus, ele é absolutamente libertador. Já não há mais amarras institucionais em mim. Tanto é que para a maior instituição do culto de Israel, o templo, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Ele fez pouco caso. E disse que o templo verdadeiro era o seu próprio corpo. Se não, meus irmãos, perceba. Eu vou simular aqui para vocês uma conversa que eu tenho constantemente com os jovens, e não somente jovens, mas irmãos que eu acompanho aqui na minha igreja. Eu vou fazer um resumo, né? Abre aspas, olha a conversa. Luiz, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu respondo: como disse Jesus, meu irmão, seja um bom samaritano, ou seja, cumpra os mandamentos, que são: ama o teu Deus e ao teu próximo. Mas Luiz, eu não preciso vir aqui na igreja? Não, mano. Você não precisa vir aqui. E na verdade, você não precisa ir em templo nenhum. Você vai se quiser. Você pode se reunir em qualquer lugar, na rua, na praça, casa sua, vizinho. Pode inclusive se reunir na empresa que tu trabalha no horário de almoço com os outros. Cantem lá uns louvores, orem, seja o eclésia. Mas Luiz, o inimigo não irá me atingir se eu não vir no templo? Não, ele não irá te atingir. O sangue de Jesus está sobre você e, como diz o salmista, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum espírito do mal poderá lhe tocar. Mas Luiz, o templo não é um lugar sagrado? Meu irmão, o templo é tão sagrado quanto a sua casa. O altar da igreja é tão sagrado quanto o teu banheiro. E o púlpito do templo é tão sagrado quanto o seu vaso sanitário. Não. O templo não é um lugar mais sagrado. O templo é apenas um caixote grande que a gente alugou para se reunir, mas não tem nada de superior espiritualmente nele. Mas Luiz, e a ceia? Eu não preciso tomar no templo? Não, meu irmão, você pode tomar a ceia onde você quiser e com os irmãos que quiserem participar. Tá? Pode tomar uma ceia no seu vizinho, pode tomar uma ceia, como eu disse, numa reunião na sua empresa lá no horário de almoço entre os irmãos. Mas Luiz, e o batismo? Meu amigo, qualquer um crente em Jesus pode te batizar, tá? Qualquer um. Você não precisa ser batizado por um líder do templo. Mas Luiz, não tem que ser a água consagrada pelo líder do templo? Não tem que, meu irmão. Pode ser a água da torneira da sua casa mesmo. Mas Luiz, eu não preciso ter uma cobertura espiritual? Sim, a cobertura de Jesus. Essa é o suficiente. No demais, somos todos irmãos. Mas Luiz, e o meu dízimo? Não preciso dar aqui? Não, você não precisa dar aqui. Na verdade, você não precisa dar em templo nenhum. Você dá se você quiser. O Evangelho lhe ordena ser um bom samaritano, generoso com as necessidades humanas que estão diante dos seus olhos. Mas você não tem obrigação divina nenhuma em pagar o aluguel do templo. Não tem. Mas Luiz, se eu não der o dízimo aqui, eu não estarei roubando a Deus? Não, meu irmão, você não estará roubando a Deus. Não. Você estará roubando a Deus se você não der ao necessitado que cruzar o seu caminho. Como disse Jesus, eu tive fome e não me destes de comer. Mas Luiz, e o texto de Malaquias sobre o dízimo? O
texto de Malaquias sobre dízimo, meu irmão, outro dia eu te explico com mais detalhes. Isso levará um pouco mais de tempo. Mas aquilo é uma profecia contra os sacerdotes que estavam desviando o dinheiro que era para a ajuda do necessitado. Eles estavam roubando a Deus. Seja generoso. Nesse pequeno apanhado que eu fiz para vocês aqui, meus amigos, meus alunos, vocês entenderam o risco institucional que é essa pregação louca, escandalosa e libertadora do Evangelho de Jesus? O risco é enorme. Porque eu corro o risco de eu perder a autoridade espiritual que eu tenho, a autoridade pastoral que eu tenho sobre você. Você parar de vir no meu templo, aí eu perco o controle sobre a sua consciência, eu perco o dinheiro que tu me dá, perco o seu dízimo, e eu como pastor perco o meu emprego, o meu salário e a boa vida que eu tenho e vou ter que caçar outro emprego. De tal forma que a visão institucional começa a prevalecer sobre a eclesial quando eu mudo o discurso puro do Evangelho para eliminar os riscos. Então eu fiz aqui um pequeno apanhado da liberdade escandalosa que é a pregação do Evangelho. Porque para a liberdade Cristo lhes libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há mais amarras institucionais, nem religiosas. Perceberam a quantidade de riscos que isso gera para a minha instituição? Então, o que é melhor para uma instituição? É melhor que ela faça concessões para a sua própria consciência e concessões para que a sua consciência lhe diz sobre o que é o Evangelho. Ela faz pequenas concessões ali para que facilite a existência institucional. Tá? E normalmente eles utilizam 4 formas que eu percebi. 3 estão repletas na história da igreja e uma eu nunca vi ninguém escrevendo sobre isso, mas eu percebi pelas análises que eu fiz. As 4 formas são medo. A primeira é o medo, né? O medo de que o seguinte: olha, se você parar de vir, se você parar de ir no templo, você vai estar desviado e você vai para o inferno, tá? Então permanece firme, porque se Jesus voltar e se você não tiver firme nas reuniões aqui do templo, você vai ficar e você vai passar grande tribulação, e se você morrer desviado, você vai para o inferno e você vai estar desprotegido espiritualmente. O medo de que, se você não der o seu dinheiro aqui, você está roubando de Deus, tá? E é o seguinte: quando a doença bater, quando a dificuldade financeira bater, porque você está sendo infiel a Deus, não vai reclamar. Então é um discurso do medo que facilita em muito o existir institucional, porque o indivíduo, pelo medo, se obriga a estar ali e a manter aquele lugar. Os que não usam medo, usam a ganância. O que é a ganância? Olha, se você ficar firme aqui, o Espírito Santo te revestirá de uma forma que os seus inimigos em qualquer lugar vão reconhecer que você é vitorioso. Deus vai te dar vitória. Isso. E outra coisa, se você der o seu dinheiro aqui ainda, Deus vai multiplicar 10 vezes mais na tua vida. Então é o discurso de ganância que faz com que o indivíduo permaneça ali com uma visão voltada para o próprio eu. Então facilita também a culpa. Jesus morreu por você, fez tudo por você, e você não quer vir aqui 1, 2 vezes por semana na casa dele para cultuar a ele, etc, etc. Deus te deu tudo e você não quer devolver só os seus 10% ou só. Então é um discurso que gera culpa, né? E tem como objetivo o sustento institucional. E eu vi também a autoestima. A autoestima, ela não pega nem no medo, nem na ganância, nem na culpa. Mas ela é muito apresentada na seguinte frase, principalmente, por exemplo, sobre o dízimo, né? Não é pecado não dizimar, mas quem tem relacionamento com Deus, dizima. Então o indivíduo, para ter um olhar próprio, extremamente confortável, ter aquela autoestima, eu sou fiel a Deus, ele coopera. Então ele tem um olhar de autojustificação. São todos discursos contrários ao princípio do Evangelho, mas são discursos que facilitam o existir institucional. Esse discurso ele vai eliminando os riscos que a instituição sofre como um todo.
E em aulas passadas eu apresentei um tripé para vocês, né? Que a igreja, a eclésia, é uma resposta para as necessidades humanas, e essas necessidades são 3. Necessidade espiritual, biológica, né, ou material, e emocional. É o corpo do indivíduo como um todo, né? É o indivíduo como um todo, corpo, alma e espírito. Ok? A grande questão é que quando nós começamos a fazer concessões da consciência e da pregação do evangelho que visam a sobrevivência institucional, isso acaba comprometendo a missão da igreja e a pregação genuína do evangelho, né? Então, quando eu começo, na verdade, fazer pequenas corrupções da essência da pregação do evangelho, a igreja deixa de ter a capacidade de responder às necessidades espirituais do ser humano. Então, naquele tripé, necessidade espiritual, material e emocional, você vai ter que tirar a perna do espiritual, mas num tripé, quando você tira uma perna, cai o todo. De modo que a sobrevivência institucional como prioridade torna corrompida a pregação do evangelho. O ensino deixa de sanar a necessidade espiritual, deixando assim de ser igreja de Jesus. Na história da igreja, a igreja católica, ela tomou decisões, e quando eu digo a igreja católica, eu não digo eles, eu digo nós também, porque na igreja não havia, nesse tempo não havia igreja protestante. Então nós estamos incluídos lá dentro, tá? Ela tomou algumas decisões por questões de sobrevivência institucional. Por exemplo, eles falaram assim: pessoal, olha só, se a gente falar aqui que existe salvação fora da igreja, o pessoal vai começar a sair da igreja, né? E aí a igreja corre um risco enorme, a instituição, não a eclésia, a instituição a igreja corre um risco enorme de deixar de existir. Então, para isso, eles desenvolveram a teologia de que não há salvação fora da igreja. Até hoje a igreja católica prega isso, não há salvação fora da igreja católica. Os protestantes também pegaram isso para si, não há salvação fora do protestantismo. E há outros protestantes mais radicais ainda que dizem: não há salvação fora da minha denominação. E por que a igreja católica tomou essa atitude? Sobrevivência institucional. Começaram a ter várias divisões internas, inclusive teológicas, etc. Então, para que houvesse uma centralização e uma uniformidade de pensamento, para que houvesse essa pacificação interna e controle, o que eles criaram? A doutrina do Papa, a doutrina da cobertura espiritual, do qual todos devem se submeter, etc, etc. Gerou uma pacificação interna. O dinheiro, olha, se a gente precisa de dinheiro para sustentar a instituição a igreja, porque se não entrar dinheiro, a igreja vai acabar. Então, qual é a doutrina que eles criaram da época? A doutrina da indulgência. Que você dá uma oferta para o Senhor aqui, você faz esse sacrifício e você receberá perdão de pecados. Hoje o protestantismo brasileiro mudou, não tem a ver com perdão de pecados, mas tem a ver com muitas outras coisas que facilitam a sobrevivência institucional e a arrecadação. A igreja católica também fez um monopólio do sagrado, que é os 7 sacramentos. Mas o protestantismo também faz um monopólio do sagrado em outros quesitos. Mas sobre o monopólio do sagrado eu vou ter uma aula só sobre isso, né? Então, para também evitar a igreja católica ter muitas discussões teológicas, discordâncias, etc., o que eles fizeram? Eles proibiram a leitura da Bíblia para o povo. Tinha até uma famosa frase: o povo que é plebeu, que é pobre, que não tem entendimento, se ele lê a Bíblia e vão chegar no texto, arranca o teu olho, vai começar a ter um monte de gente aí que vai estar arrancando o olho, porque eles não tinham capacidade de entender. Então, para deixar de gerar confusão, para deixar de gerar problemas, principalmente em relação contra a igreja institucional, o que eles preferiram? Vamos deixar o estudo da Bíblia exclusivo para a igreja. Então, eles proibiram que os irmãos lessem a Bíblia. Tanto é que houveram padres que foram mortos por tentarem traduzir a Bíblia, tá? Para o povo ler. Hoje, não se usa, não se proíbe mais a leitura da Bíblia, porque não tem como, né? Mas eles criaram novos jargões, tipo assim, a teologia esfria o crente, estudou demais e se perdeu, né? Já dizem isso sobre mim, meus irmãos.
já dizem isso sobre mim. Então, a vocês que me conhecem, a vocês que eu tenho esse contato aqui tete a tete, né? Porque mesmo vocês estando longe, eu imagino vocês sentados aqui na minha frente na cadeira. Então, como disse Paulo para os irmãos Coríntios, né? Eu não estou em corpo, mas estou aí em espírito. Eu considero como se vocês estivessem aqui em espírito para que eu estivesse dando esse ensinamento a vocês, né? Então, eu nesse tete a tete com vocês, eu vou dizer algo que não é para minha glória, mas primeiro para influenciar a vocês. Hoje, meus irmãos, eu oro pelo menos 2 horas ao dia. Eu oro em média 2 horas por dia. As horas que eu tenho de leitura e de estudo, eu nem conto mais. Eu continuo perdidamente apaixonado por meu Cristo, sedento de conhecer sempre mais sobre meu Jesus. Eu anseio pelas dimensões do divino e experiências espirituais e clamo a Deus todos os dias para que me revista do teu Espírito Santo da tua unção. Eu prego o Evangelho em todos os ambientes que eu frequento e para todas as pessoas que cruzam o meu caminho. Mas as pessoas insistem em dizer que eu me perdi, que eu estudei muito e me perdi. Aí você sabe por quê? Ora, é simples. Porque para eles não basta pregar Jesus e a cruz. Para eles, a pregação deve favorecer os princípios institucionais. Então, como a minha pregação não favorece a sobrevivência institucional, o crescimento do apóstolo endemoniado, o enriquecimento do pastor, o enriquecimento do templo, né? Como eu não aprisiono os indivíduos ali no local, como eu disse, como a minha pregação, que é o Evangelho de Jesus, coloca em risco o princípio institucional, como eu sempre deixo gritante o princípio eclesial em detrimento do institucional, eles dizem que eu perdi a fé, né? Mas eu nunca, jamais me curvarei e eu continuarei a ser uma voz a pregar o Evangelho. Mesmo que não for ouvido, vou continuar pregando. Aí alguém me diria assim: mas Luiz, se a igreja não falar esse discurso, a igreja não sobreviverá. O povo vai sair, vai parar de ter contribuição, etc. Aí, vamos analisar essa pergunta. Você percebe que na própria pergunta nós já vemos o princípio institucional enraizado, né? Porque eles já dizem, ó, se eu não falar isso, se eu não fazer isso, X e Y, a instituição não sobreviverá. Ou seja, já estão assumindo que o que fazem não nasce do princípio eclesial, mas nasce do princípio institucional. E o que eu diria para vocês é que se fechar, fechou o templo. Vocês já não entenderam que a igreja não se fecha, que a igreja é uma coletividade? Que nada para a igreja, nada, uma igreja que é de Jesus? Vocês não se lembram da aula que eu dei sobre você, sobre portas do inferno? Que as hostes políticas e espirituais, nada pode parar a igreja? Ou seja, não é um templo de porta fechada que vai parar a igreja? O que fecha é o templo, a igreja não. O indivíduo se reúne em qualquer lugar. E eu diria também, né, que esse pessoal que se preocupa tanto assim com a igreja é instituição. Esse pessoal acha que é melhor do que Jesus, né? Por acaso você pensa que você é melhor que Jesus? Você cuida da igreja melhor do que o Senhor Jesus? Ou você acha que Jesus foi irresponsável por não criar regimento interno, organizações, credo super elaborado, métodos de contribuição e etc, etc? Não deixou nenhum livro escrito de próprio punho. É Jesus quem cuida de sua igreja. Cabe a nós unicamente sermos fiéis ao cabeça da igreja, que é Cristo. É Ele quem nos sustenta. Como disse o teólogo católico Chesterton, Deus sempre tem uma forma de tirar a sua igreja do túmulo. Quem cuida de sua igreja não são os nossos métodos. Quem cuida da igreja é o Senhor Jesus, de modo que não se curve diante dos métodos institucionais. Não se curve diante das lógicas da arrecadação, do crescimento. Mas curve-se diante do Evangelho, do princípio eclesial e tenha fé, que é Cristo quem mantém a sua igreja de pé. Eu não sou contra o crescimento, de forma alguma. A igreja em Atos do Apóstolo cresceu. Eu oro por minha igreja, eu oro para que a nossa igreja cresça e cada vez mais crescendo, mais seja luz.
Eu quero que ela cresça e graças a Deus ela tem crescido, mas eu não tenho isso como objetivo. Eu não visto isso como minha camisa. Eu não faço reuniões de crescimento que visam unicamente o crescimento. Nós fazemos reuniões como nas nossas limitações podemos servir mais a nossa cidade. E se, por consequência natural, vier o crescimento, amém. Eu quero que ela cresça para que assim, como eu disse, a coletividade gera potência de agir. Eu quero que ela cresça para que assim nós tenhamos mais força para continuar fazer o trabalho que nós fazemos. Mas jamais, em hipótese alguma, escutem aqui, JAMAIS, com todas as letras maiúsculas, jamais eu irei alterar qualquer vírgula no discurso do Evangelho para viabilizar ou facilitar o meu crescimento institucional. Que quebre a minha instituição, mas que jamais pereça o princípio essencial da eclésia. Aí alguém me diria assim, né? Você fala isso porque você ainda não virou pastor. Primeiro ponto, que eu já faço uma parte de uma igreja onde eu sou pastor de jovens. E onde é bem possível que futuramente eu venha ter a honra de dar continuidade ao trabalho do meu pastor aqui, que é uma benção, que é um homem de Deus. Então, no primeiro momento, eu diria para você que eu já estou. E eu lido com esses dilemas todos os dias, porque eu poderia colocar uma vírgula no discurso e usar de uma capacidade de persuasão para fazer com que indivíduos vistam a camisa de fazer a minha instituição crescer. Poderia fazer isso, mas jamais o farei. Jamais. Alguém diria, você não é então porque você ainda não assumiu o pastorado integral. Quando eu me converti e eu descobri que cobravam para pregar de uma forma a enriquecerem, eu fiquei abismado e frustrado, que eram pregadores assim que eu me espelhava, que eu sonhava ser igual. E um dia eu estava num local e um pastor disse assim para mim, você fala isso porque você ainda não é pregador. Quando você for, né? Eu olhei para ele e disse assim, eu vou mostrar para vocês então. Passou o tempo, eu já preguei em eventos em várias cidades, né? Eu já preguei em congressos para mais de 2.000 pessoas e eu nunca, escuta aqui meu irmão, nunca, que isso sirva de esperança para você, eu nunca cobrei R$1 e eu conheço dezenas de pastores da mesma forma. Luiz, mas quem vai que sustenta o seu ministério? É Deus que sustenta meu ministério, meu irmão. É Deus que sustenta. É o Espírito Santo que sustenta. Jamais me curvarei. Quando o crescimento ou a manutenção do nível atual que a minha instituição se encontra torna-se finalidade, o sonho de ter uma igreja grande, sonho de ver a igreja crescer, sonho de ter 10 bandas na minha instituição, sonho de postar nas redes sociais a igreja lotada, sonho de ser conhecido no conselho de pastores, o sonho de ser conhecido no conselho dos pastores endemoniados. Tá? Quando isso aconteceu, o princípio eclesial está morrendo aos poucos e vai morrendo até que não sobre mais nada. Um pastor amigo meu de Minas Gerais, certa vez ele me disse assim, ele me chama de negão, né? Nossa, o que eu tenho de negão? Mas ele chama de negão, ele disse assim, negão, eu vivo diariamente a tentação de deixar de fazer o que é certo para fazer o que dá certo. E o que dá certo, institucionalmente falando, quase nunca é o certo a se fazer. Quase nunca é o certo. Como disse um teólogo amigo meu de São Paulo, eu vou ler para vocês aqui o que ele disse, comentando o texto em que Jesus vai expulsar um demônio e pergunta o nome daquele espírito, e aquele espírito diz assim, meu nome é Legião, porque somos muito. Então aquela hoste demoníaca disse assim, meu nome é Legião, porque somos muito. E esse teólogo de São Paulo, amigo meu, fez o seguinte comentário,
Abre aspas. Hoje, a igreja bem poderia se chamar Meu Nome é Legião, pois já não se tem nenhuma identidade. O que é certo não funciona com a gente. Aqui na igreja, a gente só quer o que dá certo, o que dá lucro, o que ajunta a gente, o que traz aglomeração, o que ajunta a multidão, pois multidão traz mais multidão e é multidão que chama atenção. A gente quer é legião. É multidão que é bom para selfie, é multidão que é bom para fazer o vídeo, é multidão que faz a gente sair bem na fita, que a gente precisa de gente. A gente não precisa do que é certo, a gente precisa do que dá certo. A gente precisa do que dá gente. Por isso nosso nome é Legião. E Jesus perguntou àquele espírito imundo: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muito. Somos muitos. Então, no seio do Pai, no seio do Senhor e nosso Pai, no seio de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus e pelas misericórdias de Deus, eu peço a vocês, meus irmãos, que orem e perguntem ao Pai o que a igreja de Jesus é. Pergunte ao Pai o que a igreja nasceu para ser. Pergunte ao Pai se a igreja nasceu para fazer culto, para fazer evento e convidar a gente para o evento. Se resume a isso, se nasceu para chamar as pessoas para ir para frente, para desestabilizar emocionalmente, as levando a chorar. Ou se a igreja foi edificada a Jesus para tirar você do inferno enquanto você está com a bunda sentada na cadeira do templo. Pergunte ao Pai o que a igreja deve ser. Ore, e eu confio que o Espírito Santo está em você e lhe dirá. Se você não acredita em nada das aulas que eu apresentei aqui, pergunte ao Pai. E mais do que isso, eu clamo vocês, eu convoco vocês a perguntar ao Pai o que a sua igreja é. O que a sua igreja tem sido. E onde ela deve melhorar. Eu convoco vocês a perguntarem ao Pai se a sua igreja possui em si esses 3 tripés. Se ela tem como raiz, como essência primária e como razão primária e última responder às necessidades humanas, necessidades espirituais, materiais e emocionais. No que tange as necessidades espirituais, tange a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que atende ao espírito do indivíduo. Sua igreja tem sido fiel à pregação do Evangelho puro, sem os revestimentos da segurança institucional? A sua igreja tem sido fiel ao princípio de sanar as necessidades materiais da cidade? Tem um projeto? Qual que é o seu projeto? Qual é o projeto da sua igreja? Nós estamos também num tempo de depressão, ansiedade e suicídio. A sua igreja tem um projeto para sanar as necessidades emocionais da cidade? Ou no mínimo do seu povo? Do seu próprio povo? Se a sua igreja tem 2 desses pilares, mas falta um, infelizmente eu tenho a lhe dizer que sem um tripé o todo cai. Então eu convoco a vocês a fazer essa análise. Se a igreja essencial, a verdadeira igreja de Jesus, não se levantar contra essa suposta igreja baseada na institucionalidade, a igreja deixará de existir. Em algum momento, como na Europa. Precisamos nos levantar por amor, pelo amor e para o amor. Tá? Vamos ler agora, eu queria ler com vocês um trecho do livro do teólogo católico Leonard Boff. 2 trechos. Tá? E no livro Igreja, Carisma e o Poder. Vou ler 2 trechos para vocês. O primeiro trecho está na página 90, está escrito assim: a igreja que surgiu como ruptura da sinagoga corre o risco de transformar-se ela mesma numa sinagoga, numa grande seita fechada sobre si mesma e controlada em tudo pelos clérigos. A lógica do poder é querer mais poder, conservar-se, preservar-se,
entrar em compromissos e, caso corra risco, fazer concessões para sobreviver. Tudo isso podemos averiguar na história da igreja institucional. Nenhuma comunidade subsiste sem um mínimo de instituição que lhe confira unidade, coerência e identidade. Eu disse para vocês isso, o problema não é a instituição em si. O problema é quando o princípio institucional superabunda diante do eclesial. A instituição, diz o Leonard Boff, a instituição não é em si, mas uma função em favor da comunidade de fé. Em decorrência disso, ela é sempre derivada, secundária, deve caminhar o mesmo passo das transformações históricas pelas quais passa a comunidade, deve enfrentar as rupturas e encontrar respostas institucionais adequadas. A esse processo histórico de fidelidade e de serviço, à comunidade e ao Senhor presente nela, chamamos de conversão permanente. O que é esse conversão permanente? É um princípio da reforma protestante. Igreja em reforma sempre se reformando. Porque se a igreja não tiver sempre esse olhar para limitar os seus mecanismos institucionais, ela vai se perder. Continuando Leonard Boff. Esta conversão permanente, reforma permanente, implica uma atitude de despojamento e de pobreza interior, que permite à instituição largar conquistas gloriosas, quando percebe que, para servir a comunidade e ao Senhor atuante nela, é imperioso largá-las. Só nesta medida da conversão permanente, a comunidade, com suas instituições, será serviço salvífico para o mundo. Caso contrário, ela será um mundozinho dentro do mundo, um gueto que se automagnifica salvificamente, traindo assim a sua ineludível vocação à universalidade. Ela se fecha em si. A elite cognitiva, a elite intelectual, que é a comunidade cristã no mundo que ainda não aderiu à comunidade cristã, ela não pode, sem perverter a sua essência universal, se considerar como exclusivamente sua salvação de Deus, que é do mundo todo. Ou seja, o que ele está dizendo, a salvação de Deus não é exclusiva da instituição igreja. A igreja, diz Boff, ela está a serviço da salvação, participa dela, mas não tem posse dela. A instituição se caracteriza pela duração, pela estabilidade, pela regra do jogo que ela estabelece entre os membros. Por causa dessas características, a instituição corre o risco de perder o ritmo da história, de bastar-se a si mesma, de olvidar-se de sua funcionalidade, de orgulhar-se dos seus mecanismos funcionais institucionais, de fechar-se em si mesma, de olhar para si mesmo, de gerar passividade, monotonia, mecanização e alienação. Começa a entender-se ideologicamente como ela começa a se olhar ideologicamente e teologicamente como a epifania das promessas nela cumpridas. Sobrepõe-se à comunidade a quem deveria servir. A verdade é substituída pela certeza intrasistêmica, ou seja, a pregação pura do evangelho é substituído pelo sustento institucional, pelas verdades da manutenção institucional. Cria os cismas a cortar os movimentos que não se deixam enquadrar dentro das malhas da instituição. Essa instituição, por segurança, começa a cortar todo movimento que não se enquadre nas malhas dela. Toda instituição, olha só o que o Boff diz agora, toda instituição tem a tendência de se ontocratizar, vale dizer, de se transformar em um sistema de poder e de repressão contra a criatividade e a crítica. A instituição tem a ver sempre com o poder, como asseverava excelentemente Lord Acton. Todo poder tende a se corromper, e o absoluto poder a se corromper absolutamente. Que coisa mais linda.
Eu fico emocionado em saber que há teólogos corajosos. Há teólogos corajosos. Esse livro dele, Igreja, Carisma e Poder, é uma crítica gigantesca à Igreja Católica que gerou a ele uma excomunhão. Depois ele foi convidado a voltar para a igreja, né? Mas por conta desse livro, ele foi excomungado da igreja. Seja corajoso. Tenha fé. Nos levantemos, meus irmãos. Nos levantemos com coragem. A igreja, principalmente os líderes, vivem diariamente esses dilemas e conflitos entre a institucionalização e o evangelho. Contudo, nós não podemos ceder jamais. Eu tenho esperança. Eu olho para a história da igreja, né? E eu vejo que tudo que acontece hoje não é nada de novo. E a igreja de Jesus, ela venceu. Então eu tenho esperança. E eu sempre gritarei que as instituições devem ruir pelo bem da igreja de Jesus. Não estou dizendo que as igrejas devem fechar. Eu estou dizendo que o princípio institucional explicado nesta aula deve morrer, deve se curvar diante do princípio da eclésia. Apocalipse, capítulo de número 3, no verso de número 14, olha o que diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É Jesus dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus está falando de uma igreja grande. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Compre o ouro de Jesus. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E eu peço também que você compre colírio de mim para ungir os olhos de vocês, a fim que vocês enxerguem, porque vocês estão cegos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-se, igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta da igreja suja. Ele quer entrar. Jesus está batendo a porta da igreja suja e ele quer entrar. Jesus está batendo a porta da igreja que ele mesmo diz que é miserável, pobre, cego e nu, e ele quer entrar. Basta nos abrirmos a porta. Evitem sair das igrejas, das instituições. Vamos transformá-las. Vamos fazer um processo revolucionário segundo a revolução de Jesus. Vamos servir pelos nossos irmãos das igrejas. Não se calem. Não traia os seus irmãos se calando e não tendo coragem de pregar o verdadeiro evangelho. Isso é trair os irmãos que dependem do seu ensinamento, que clamam por ouvir. Não os traiam. Vamos suportar e sofrer por eles, mas não se deixem corromper jamais. Vivam dentro das instituições como verdadeira igreja de Jesus dentro da instituição. Vamos transformá-las. E saiam se for necessário. Mas saiam não por revolta, não por rebeldia, mas por amor. E saiam para fazer alguma coisa. Se for para fazer nada, nem saia. Fique aí. E faça o que você pode fazer aí dentro. Grite contra o sistema mesmo. Com amor e por amor. Mas se for para sair, saia para fazer alguma coisa. E para encerrar, eu gostaria de ler o texto do um professor meu aqui, chamado Eliseu Pereira. Ele é doutor em teologia. Quando ele fala sobre esse princípio institucional de
eliminar os riscos, de manter sua própria segurança, etc. Olha o que ele diz. Nós não fomos chamados para proteger a nós mesmos. A própria natureza da nossa missão é de alto risco. A igreja não tem o direito de se autoproteger de uma forma que comprometa sua missão. Uma padaria pode se proteger, o Estado pode se proteger, mas a igreja não tem como se proteger. É o bom pastor que nos protege. Quando Jesus fala, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas ao mesmo tempo diz, eu sou o bom pastor e os guardo, como é que pode o bom pastor enviar as suas ovelhas no meio de lobos? É porque a nossa missão é uma missão de alto risco, mas o bom pastor está conosco. A igreja não tem o direito de instituir meios para se proteger. Essa comunidade será, para todos os efeitos práticos, frágil. Ela tem que correr riscos para se manter em movimento. Se ela quiser ser rígida, vai virar uma estátua. E estátua não fala, não vive, está em segurança, se mantém, mas não serve para mais nada. A igreja é chamada para correr riscos. Correr riscos nos mantém vivos como igreja. A igreja terá que baixar suas defesas, sair do esconderijo e correr riscos como nosso Senhor correu. Como está escrito, aquele que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Aquela igreja que quiser preservar sua vida, secará. Poderá até crescer, mas está seca e morta, não é mais portadora de vida. Todavia, aquela igreja que se arriscar, aquela que estiver disposta até mesmo a ser extinta por amor de Jesus Cristo e fidelidade ao Evangelho, aquela que estiver disposta a desaparecer da face da terra por amor a Jesus Cristo, desaparecer como instituição, essa sim, esta prevalecerá. E disse o nosso Jesus, né, meus irmãos? Não olhei para as aves do céu. Ou melhor, olhei para as aves do céu. Olhem, elas não semeiam e cegam. Ela não cria mecanismos de autoproteção para o amanhã. Elas são simples e elas dependem do Senhor dia após dia. Façamos como as aves. As aves voam. Façamos como as aves. Meus irmãos, fiquem com Deus. Que a bênção do Deus eterno jamais se aparte da vida de vocês. E que a bondade de Deus seja sempre a vossa bondade. Um abraço. Orem por mim e cooperem com esse projeto.